Paz do Senhor, amados irmãos, todos na graça, todos na paz, espero que sim. Antes de tudo, justificando nossa ausência, essa semana, para a honra e glória de Deus, creio assim, porque só restou testemunho, eu acabei sendo diagnosticado com Covid, mas, conforme já falei, para a honra e glória de Deus, estou bem, me recuperei bem e a semana já volta à normalidade, aí na terça-feira para mim, e só o testemunho restará. Sendo assim, vamos estar iniciando com uma oração, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de juntos aprendermos da Sua Palavra, das Suas Escrituras, através dos santos homens de Deus que passaram por essa terra, e inspirados foram pelo Espírito Santo para deixarem os registros piedosos que nos ensinam e nos ajudam a ir para os céus. Oremos. Deus, te louvo, te agradeço por tua graça, infinita misericórdia, e neste momento, ó Pai, te peço o teu Espírito Santo sobre nós, sobre a vida de cada ouvinte, Deus querido, deste áudio, cada visualizador deste vídeo, que o Senhor possa derramar a sua graça soberana e abundante sobre a vida de cada um, dando, Deus querido, cada vez mais condições de fortificar a fé, de fortificar, Deus querido, os passos em meio à caminhada, de resistir os dias maus e de ser, ó Pai, assim como a lição se propõe a nos explicar, a igreja eleita do Senhor, aquela igreja que dantes um mistério escondido e agora um mistério revelado através da sua cruz, através do seu amor, através das suas obras. E assim, ó Pai, te louvamos e te agradecemos e te apresentamos essa lição e mais uma vez te pedimos a misericórdia do Espírito Santo e a sabedoria do teu Espírito sobre nós, nos ensinando como convém falar e não conforme, ó Pai, quero dizer ou queremos ouvir. E assim te louvamos e te agradecemos. Amém. Lição 9, o mistério da unidade revelado. Temos por texto áureo Efésios 3, verso 5, que nos diz: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, e a verdade prática, fechando o entendimento, Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Nós vimos as duas lições anteriores, e se pudéssemos resumir essas lições, com toda certeza as palavras utilizadas seriam reconciliação e fundamento. E diante de tudo que nós vimos até aqui, nós entendemos que houve ao longo da história uma revelação progressiva de Deus. Deus ele veio se revelando aos poucos através dos seus profetas, aos poucos através dos seus servos. E isso nos ficou claro através da palavra que nós estudamos até aqui, os primeiros capítulos de Efésios, e através de todas as eras, de todos os tempos. Mudaram-se tempos, estações, condutas, culturas, formas, até mesmo cultos, porque inventaram mais e mais, mas a revelação de Deus ela permaneceu inalterável, ela permaneceu inabalável. E essa é a graça que nós alcançamos, porque esse mistério oculto, primeiramente ele não foi revelado a anjos, ele não foi revelado a arcanjos, querubins ou serafins. Este mistério ele existia totalmente, completamente na mente de Deus. E a maravilha disso tudo é que agora ele se faz audível através da voz do Espírito Santo. Ele se faz comunicável através dos lábios dos profetas e dos apóstolos do Novo Testamento, que deram lugar ao Espírito Santo de Deus e foram plenamente cheios e abundantes de toda a revelação.
Isso é para glorificar e louvar a Deus cada vez mais pela sua grande obra, pela sua grande majestade e principalmente pela sua grande soberania de controlar o tempo sem perder nem um segundo sequer, um milésimo de segundo sequer do seu soberano controle. Na leitura bíblica em classe, ela se encontra em Efésios capítulo 3, versos 1 a 13. Eu gostaria que vocês abrissem, lessem, acompanhassem do que se trata a leitura. Eu não vou estar lendo, porque vou estar explicando posteriormente, mas dê uma pausa, leia e medite no que está sendo dito antes de prosseguir essa aula. Nessa leitura, o que nós percebemos é que Paulo ele tem em si a graça e o poder de falar claramente dos mistérios de Deus. Isso para Paulo se torna de imenso louvor, como ele mesmo diz, que o que ele recebeu veio através dos profetas que antecederam ele. É como se Paulo dissesse que o que ele estava comunicando não era uma mensagem nova, mas uma mensagem antiga que vinha sido traga, mas até então ela não havia sido totalmente revelada, ainda não havia sido dada claramente como a nós é dado pelo Espírito Santo hoje, através da ação do Espírito sobre os profetas e os apóstolos que viveram antes de nós e até mesmo vivem através de nós ainda, porque a palavra deles permanece pelo Espírito Santo aí, que foi provinda pelo próprio Deus. E assim como a palavra de Deus diz, passam os céus e a terra, mas a palavra de Deus, essa não há de passar. Por isso é maravilhoso entender com mais profundidade o mistério dessa unificação de dois povos, como se Deus pegasse duas substâncias totalmente heterogêneas, no caso água e óleo, transformando em duas substâncias heterogêneas que não se misturam, que não dão mistura, duas substâncias distintas, no caso dessa substância representando os dois povos ali, judeus e gentios, como nós já vimos nas lições anteriores. E Deus, como hábil químico que ele é, quebrando as leis da química natural, porque nós sabemos que água e óleo não se misturam, são substâncias totalmente diferentes. Ele mistura esses dois povos com uma maestria e perfeição tremenda. E a maravilha disso tudo é que nós sabemos que isso veio se desenrolando desde toda a eternidade na mente do Todo-Poderoso Deus. E através de sua presciência e sua soberania, todo esse plano ele foi nos manifestado pelo seu único Filho, Jesus Cristo, que veio, se revelou, morreu, padeceu morte de cruz. E através de todo esse sacrifício, de todo esse plano, através de toda essa maravilha, de todo esse controle soberano e absoluto, nós hoje podemos dar o nosso mais sublime louvor e adoração a Deus por tão grande obra. Não há como classificar isso senão como a maravilha grandiosa do Todo-Poderoso Deus. E diante de tudo isso que eu falei, eu te convido a pensar e te pergunto se você já parou para pensar que de todos os povos que passaram pela terra, desde o princípio até hoje, até o momento atual, você já percebeu que você e eu somos os mais privilegiados? Olhe bem a situação. Hoje, pela palavra de Deus, nós podemos ter acesso ao mistério pré-estabelecido desde a eternidade, desde o início da existência na mente de Deus. Nós hoje temos um livre acesso a este mistério através da fé em Cristo Jesus. E nós não só podemos enxergar o plano de Deus sem a presença de um véu que nos tampe a vista, que nos impeça de ver claramente, como muito mais além. Nós podemos ir além dessa simples revelação e dizer que nós somos participantes dessa promessa. Ou seja, nós entendemos, compreendemos e sentimos
que tudo isso se desenrolou para que eu e você hoje pudéssemos louvar a Deus através pelo sacrifício de Cristo Jesus. Então nós devemos sim parar e fazer meditações de fé ao longo da nossa caminhada. Hoje em dia o que muito nos acontece é que muitos de nós cristãos nós não exercitamos a esperança que habita em nós. Nós muito pouco lembramos do céu. Nós comentamos do céu quando alguém morre ou quando alguém passa para o outro lado. Fulano está no céu. Mas nós mesmos não temos essa esperança de estar no céu. Nós temos até uma esperança que Cristo venha nos buscar, assim como Marta falou para Cristo a respeito de Lázaro. Sim, Senhor, eu sei que ele ressuscitará no último dia. Era algo futuro. Mas nós devemos ter que manter uma esperança não somente futura, mas também presente. E isso para nós é altamente difícil, porque nós somos muito apegados ao presente, ao agora, ao controle das mãos. E isso tudo nos leva cada vez mais, aliás, cada vez menos, a pensar na esperança que é estar com Cristo Jesus. Lembremos das palavras e da esperança que habitava em Paulo, que mesmo no seu tempo, ele ainda tinha esperança que ainda vivo, ele viria Cristo abrir as nuvens e arrebatar a igreja. Paulo, naquele tempo, ele tinha essa esperança. E nós temos alimentado essa esperança que esse grande homem de Deus alimentava, e não somente ele, todos os outros, Pedro, Tiago, João, todos eles tinham essa esperança plena de que ainda em seus tempos Jesus Cristo o viria buscá-los. E assim nós podemos adentrar no nosso próximo tópico, que é o mistério oculto no Antigo Testamento, que é o nosso primeiro tópico. Já falamos da introdução. Em primeiro lugar, nós precisamos definir o que é mistério. Já falamos mistério até aqui diversas vezes, várias e várias vezes mesmo. E então vamos entender o que significa a palavra mistério. O nosso primeiro subtópico, o conceito bíblico de mistério. A palavra mistério, ela vem do grego. E como cada um de nós pode muito bem chegar a uma conclusão, ela sustenta o significado de segredo. É algo que não foi ainda revelado. E antes que eu e você possa comparar este mistério com os mistérios que nós ouvimos no nosso dia a dia, do misticismo, em que somente pessoas escolhidas a dedo, raríssimas pessoas iluminadas, têm acesso a uma verdade estabelecida, o mistério bíblico ele é um pouco diferente, ou melhor dizendo, ele é totalmente diferente, é exatamente o contrário disso, pois o mistério bíblico, assim como a palavra, esteve encoberto, só que agora ele nos foi completamente revelado. E o melhor de tudo, não somente a poucos escolhidos a dedo, pessoas escolhidas a dedo não, mas a toda a humanidade, para que toda a humanidade possa se beneficiar das benesses e das bênçãos do Todo-Poderoso Deus. Essa é a diferença entre o mistério que nós ouvimos hoje em dia e o mistério revelado de Deus. E assim sendo, falando da diferença, vamos prosseguir e adentrar no desconhecimento do mistério. Ao iniciar nossa lição, eu falei no começo que por mais que o mistério não fosse totalmente compreendido, ele sempre esteve nos lábios dos profetas do Antigo Testamento. O que não tinha ainda era uma plenitude da total revelação que estava nos planos e na mente de Deus. Ainda não havia esse entendimento, essa plenitude completa. E para que eu e você compreenda essa ideia de maneira mais fácil, nós vamos retornar à leitura do verso 5 do capítulo 3, onde Paulo ele diz da seguinte forma: o qual noutros séculos não foi manifestado ao Filho dos homens, como agora tem sido revelado ao Espírito pelos seus santos apóstolos e profetas. Se você reparou, Paulo ele usa o termo aqui como agora tem sido. Nesse trecho, nós temos que recorrer à língua portuguesa e entender que aqui há a presença de uma palavra que é classificada como advérbio. E o que o advérbio faz? Ele tem o poder de intensificar o verbo dentro da oração ou da frase.
Quando eu falo oração, estou me referindo à frase dentro da língua portuguesa. É como se Paulo, ele dissesse, ou ele quisesse exprimir da seguinte forma: agora muito mais nos foi revelado do que anteriormente. Hoje muito mais temos revelação do que antes. Hoje nós muito mais podemos louvar a Deus por ter isso revelado do que os povos de outrora. Então Paulo ele está intensificando essa revelação. Ele está mostrando que hoje, no tempo atual, no tempo dos apóstolos e profetas, ele muito mais tinha revelado, nós muito mais temos revelado do que todos os que viveram antes de nós. Então isso é maravilhoso, porque o verso 5 ele nos mostra realmente essa revelação progressiva de Deus, que uma revelação que ela ainda era incompleta, não no sentido da obra de Deus, mas no sentido de ainda ser revelada totalmente a nós, encoberta, mas agora ela se derramou de maneira total e incompreensível sobre nós, porque somente pelo Espírito Santo de Deus nós podemos entender e compreender o que realmente aconteceu, o que realmente está acontecendo e o que realmente vai acontecer, ou seja, tudo foi revelado. Não há mistério encoberto mais da igreja no coração do servo do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus nos revela que possamos glorificar a Deus e entender que, conforme eu falei lá no começo, de todos os povos nós somos os mais privilegiados, que nós possamos louvar a Deus porque tudo nos foi revelado. O mistério e os profetas da antiga aliança, que é o nosso terceiro subtópico do primeiro tópico. Quando nós lemos os livros do Antigo Testamento, não é impossível ver distribuídos no meio desses livros, no meio da Escritura, muitas referências à salvação dos gentios. Não é difícil nós lermos o livro de Isaías, que eu vou citar mais à frente, e ver todas essas referências. E conforme eu disse que eu citaria, nós vamos ler Isaías 11:10, Malaquias 1:11 e Gênesis 12:3. Preste atenção nos textos. 11:10 de Isaías: naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Olha que interessante, naquele dia recorrerão à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. É um texto autoexplicativo. Naquele dia ele está se referindo a povos ali, aqueles povos, os gentios recorreriam à raiz de Jessé. Quem é a raiz de Jessé? Davi, Jesus. Jesus, através de Davi, recorrerão a Cristo, que estará o quê? Por estandarte acima, estampado. Estandarte, aquela bandeira que as tropas identificavam ali, eram identificadas. E a glória lhe será a morada. Malaquias 1:11: mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que interessante, entre os povos, entre as nações, o nome é grande, e será queimado incenso, trazido oferta pura, porque o nome é grande entre as nações. O do Senhor dos Exércitos é Cristo, se revelando aos povos, os povos vindo sacrificar a Cristo. Gênesis 2:3, que talvez aqui nós mais tenhamos conhecimento, porque é o primeiro livro da Bíblia. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Que nós possamos glorificar a Deus por tamanha salvação e obra que Ele nos fez. E só corrigindo a leitura que eu acabei de fazer de Gênesis 2:3, que eu li novamente Malaquias. Em Gênesis 2:3 diz o seguinte: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha a referência que Deus faz a Abraão, através da linhagem, da descendência de Abraão que sairia. Todas as descendências da terra, todos os povos, Deus englobou toda a humanidade, seria bendita em quem? Em Abraão. E nós sabemos a que Abraão foi chamado.
Quem seria Abraão? Como se portou Abraão? Até onde chegou Abraão? Até chegar a Cristo. Então nós vemos que através de Abraão, assim como Paulo muito bem explica ali em Romanos, capítulo 11, capítulo 12, ali mais para frente, principalmente o 11, nós vemos que hoje nós somos participantes das promessas e de tudo que sustentou Abraão nessa terra, no sentido das promessas de Deus, como Paulo mesmo usa da seiva e da raiz. Através de Abraão, nós somos benditos. Nós somos, sim, também, pela fé, filhos de Abraão. Diante do que lemos, a ideia de salvação é evidente. Porém, o que não havia ainda era um caminho aberto que se pudesse trilhar claramente esse objetivo. Era como se Deus nos mandasse falar algo, nos dando uma firme fé, uma firme convicção de que iria se cumprir, mas diante dos nossos olhos e pensamentos, seria algo impossível. Eu não sei se vocês entenderam, mas eu vou repetir. É como se Deus revelasse que ia fazer algo, nos desse a certeza de fazer algo. Mas quando nós olhássemos com nossos olhos carnais, vamos colocar assim, seria impossível que se realizasse. Seria algo fora da nossa realidade e condição. Se uma coisa temos a dizer de tudo isso, é que não há maravilha maior do que este mistério, em que Deus revela a conclusão, mas de forma alguma Deus revela os meios. Deus, num só movimento, ele rompeu definitivamente toda a barreira da religiosidade, através de um único sacrifício, o sacrifício de seu Filho, Jesus. E Deus não criou uma nova sinagoga, uma nova ordem de culto, uma nova sinagoga, uma nova reunião, não. Mas ele levantou vários templos em vários lugares, não regidos por vários corpos ou várias cabeças, mas direcionado por uma única cabeça, por um único Espírito, por um único Pai, que é o Deus Todo-Poderoso, a Trindade perfeita, o Santo Deus, Criador dos céus e da terra. Hoje eu e você somos templo do Espírito Santo. E como tais, nós temos que louvar a Deus por tão grande obra de salvação que Ele nos deu, que Ele nos promulgou através da cruz do Calvário. E assim nós podemos continuar. O mistério revelado no Novo Testamento, que é o nosso segundo subtópico. Aliás, o nosso segundo tópico. Quando nós lemos o Antigo Testamento, é muito certo que nós não vamos encontrar a palavra mistério nas páginas do Antigo Testamento. Você pode ler os 66 livros aí do Antigo Testamento, você não vai ver distribuído a palavra mistério aí nas palavras da Escritura Sagrada. Talvez haja termos semelhantes, mas não no sentido que aqui é colocado. Mas, em contrapartida, o conceito da palavra mistério, ela vai estar em toda a Bíblia Sagrada. Deus, ao longo da história israelita, sempre manteve suas ações mergulhadas em segredos. Isso não quer dizer que Deus fizesse as coisas assim, sem aviso prévio ou sem comunicar a ninguém. O que ocorria é que Deus revelava as suas ações, mas não revelava os seus modos. E essa ideia ela se torna bem mais nítida nas páginas do Novo Testamento. Quando nós vemos mistérios que nos foram revelados, como a encarnação de Jesus, a união de Israel com os gentios em um só corpo, a cegueira espiritual momentânea de Israel e a transformação do novo corpo do crente. Tudo isso são mistérios que nós vamos ver no Novo Testamento, que a ideia vai estar lá, de mistério. Só voltando um pouquinho, por exemplo, a cegueira espiritual momentânea de Israel. Havia esse mistério que, no tempo oportuno, Israel sofreria uma cegueira para que Cristo se revelasse a nós. E durante a obra de Cristo, você vai ver definitivamente, aliás, muitas vezes, Cristo fazendo referência a isso. Outra coisa, a questão da encarnação. Não haveria na mente como entender a encarnação de Cristo. Para nós, hoje, já é complicado entender a encarnação. Não é fácil você falar que Cristo encarnou. Você tem que ler a Bíblia, você tem que entender, você tem que compreender. Então, é um mistério que se revelou. E é o que nós vemos falando desde o princípio, que é a união dos gentios com os judeus, que esse é também dos maiores mistérios, porque como dois povos totalmente distintos, de práticas distintas, de origem distintas, poderiam unir e mesclar-se em um só povo, chamado Igreja do Senhor.
Estes são alguns dos mistérios ou segredos de Deus, que estão por toda a Escritura, principalmente no Novo Testamento, e que nos foram revelados em tempo oportuno. Olha a maravilha disso. Se você prestar atenção, o ponto de partida para toda essa revelação foi Cristo, foi a cruz de Cristo. Assim como Cristo, quando ele é buscado ali pelos gregos, e ali ele fala que havia chegado o momento do Filho do Homem se revelar. Nós vimos que havia um tempo oportuno para a revelação de Cristo Jesus. Amém? E assim nós podemos continuar. Revelado aos apóstolos e profetas, o nosso próximo aí subtópico. O jeito que Deus age nas páginas sagradas é sempre surpreendente e muito digno de atenção. É interessante notar que da mesma forma que a mensagem nos lábios de Paulo foi uma revelação do mistério dado por Deus, assim também o próprio Paulo, como mensageiro dessa mensagem, foi enviado como um apóstolo especialmente revelado pelo próprio Deus. Paulo, ele foi um profeta e apóstolo dessa mensagem. A chamada de Paulo, a sua vocação, a sua doutrina foram dadas por revelação divina. Não houve uma separação ou um concílio para Paulo que o separasse do apostolado e lhe desse e lhes ensinasse os primeiros rudimentos da palavra de Deus e de como anunciar a mensagem. Nada foi dado a Paulo além do mistério que ele recebeu como prisioneiro de Cristo. Paulo, ele foi chamado como apóstolo de forma miraculosa. Nós sabemos como se deu. A caminho de Damasco, Paulo ainda perseguidor da igreja, ali lançado por terra, e ali Cristo se apresenta a ele, e a partir daquele momento, ele é separado como apóstolo de Cristo, ele é separado como apóstolo do Senhor, para anunciar a mensagem deste mistério. E aí nós chegamos numa comparação até interessante, como anunciar o mistério escondido de Deus, se não tivesse alguém que foi chamado também de forma misteriosa, né? Porque os outros 12 foram chamados por Cristo diretamente. Vieram ali, quando eu falo diretamente, encarnado ali durante seu ministério, seus 3 anos de ministério. Ali Cristo chamou cada um pela coleteria, ali por lugares diversos. Cristo foi chamando a cada um pelos mares, por todos os cantos ali. Ele foi passando e chamando cada um dos seus 12. Mas Paulo não. Paulo, o próprio Cristo foi de encontro a ele. E ali ele foi chamado e separado como um mistério de Deus, para anunciar o mistério do próprio Deus. E prova disso é que Paulo, em 1 Coríntios 11, se eu não me engano, ele faz as devidas explicações do seu apostolado. O mistério oculto revelado, que é o nosso próximo subtópico. Já não há muito o que revelar sobre o mistério oculto que já nos foi revelado. Nós já falamos bastante deste mistério oculto, e se eu perguntar, eu creio que os irmãos vão dizer que é a igreja de Deus, que estava escondida ali na mente de Deus, ali a ser revelada ainda em tempo oportuno. Mas diante de tudo isso que nós já falamos até aqui, sem ser repetitivo, nós conseguimos entender todo o processo divino envolvido. Para facilitar esse entendimento, eu dividi isso em 5 partes desse mistério. E eu gostaria de partilhar com os irmãos. E a primeira parte é a idealização. O que é isso? Onde Deus, desde o princípio da criação, já tinha um plano de salvação elaborado dentro da eternidade. O segundo ponto é a execução da obra de Cristo, ou seja, a sua encarnação, a sua ressurreição dentro deste plano. O terceiro ponto, a elaboração de uma nova humanidade, a união de judeus e gentios, tornando uma nova humanidade, um único povo. O quarto ponto é a união de 2 povos inimigos em um só. O mesmo terceiro, mas porém focando a questão da incompatibilidade entre esses 2 povos. E o quinto e último ponto, e o mais maravilhoso de todos, o partilhamento da revelação do Deus Criador com suas criaturas através dos apóstolos e dos profetas. Mas dentro de todo este mistério, não há como negar nossa parcela de responsabilidade. Afinal, se nós podemos nos alegrar e gozar de tamanha bênção, nada é mais natural
do que nossos lábios extravasem a graça recebida através de nossa voz. Sim, nós somos os porta-vozes do que antes foi oculto e agora em nosso peito está revelado. Que nós possamos com alegria gritar e clamar aquilo que o nosso peito enche de toda a esperança. Nós somos porta-vozes, nós somos anunciantes do que era oculto e hoje se encontra revelado. Tem isso arrebentado em nosso peito, nos levando a clamar e a louvar a Deus por tão obra grandiosa, por tão maravilha esplendorosa que Ele fez por nós, que nós possamos cada vez mais, a exemplo do que eu falei no começo, exercitar nossa esperança em Cristo Jesus. E assim nós podemos prosseguir para o nosso próximo subtópico, que é a magnitude do mistério. Este mistério, eu já disse várias vezes e não canso de repetir, ele é grandioso, ele é maravilhoso. Mas se observarmos o progresso de toda a humanidade, nós vamos perceber claramente que diante de toda a história, diante de todo o movimento da história, nós vamos ver uma concepção na união de dois povos, em que havia uma acepção de etnia, uma acepção de classe. Ou seja, os povos eram distintos. Era algo totalmente, conforme eu dei o exemplo da água e do óleo, imisturável. Não havia como misturar esses dois povos, nunca, jamais haveria. Somente Deus poderia fazer tal obra e o fez. E isso era visível, visivelmente aos nossos olhos, é claro, não há como fugir dessa realidade. Mas, falando isso, nós podemos até ter a nossa atenção chamada diante dessa surpresa que Deus preparou para os homens e como que a igreja ela se portou diante dessa revelação. Será que a igreja ela sempre entendeu essa mistura dos dois povos? Será que isso sempre foi entendido? Será que todos aceitaram isso sem dificuldade? Para isso nós temos que analisar alguns relatos da Escritura Sagrada. E eu vou citar, eu vou estar lendo Atos 11, 4, 1 a 17, que nos diz: Então Pedro passou a fazer uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando ou fixando para ele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou na minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do Senhor: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e, de novo, tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e lhe dissera: Envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais será salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Esse relato nos mostra Pedro sendo chamado à casa ali daquele curtidor, e a revelação que Deus dá a Pedro é exatamente a revelação de animais imundos e animais puros. Para quem leu o Antigo Testamento, já leu, se não leu ainda, te convido a ler Levítico, amém? Você vai perceber
que haviam animais puros e animais imundos. E os impuros, os judeus nem mesmo poderiam ter contato com ele, quiçá comê-los. Isso, se eu não me engano, está em Levítico capítulo 11, vai estar relatado estes animais. E através do Espírito Santo, Pedro ele alcança uma revelação destes animais descendo e Deus mandando os matar e comer, exemplificando a Pedro para que ele não tivesse acepção. E imediatamente após a revelação e a mensagem de Deus, chegam ali os homens e chamam Pedro para a casa daquele curtidor. Ali Pedro prega e o evangelho de Deus é anunciado. O Espírito Santo de Deus desce e batiza os homens. Olha que glória maravilhosa que nos mostra Deus desfazendo as etnias, as classes e as diferenças que haviam. Não é difícil nós citarmos mais um exemplo de Pedro. Se nós formos ver quando Pedro se encontra na presença de Paulo ali antes de determinado concílio de reunião, Pedro, antes da chegada das destras, como Paulo se refere ali, os príncipes da igreja, os principais da igreja, príncipes que eu falo no sentido de principais, os primeiros, Pedro ele está com os gentios. Quando estes chegam, Pedro se afasta dos gentios. Paulo, percebendo esse afastamento, ele imediatamente repreende Pedro e pergunta a ele como ele, estando longe da presença dos judeus, se porta como gentios, e quando ele chega, ele faz exatamente o contrário ali, fazendo a acepção. E Paulo ele usa até uma palavra interessante, que é me resistir à cara. Então nós vemos que Pedro ele teve dificuldades no começo para compreender este mistério. Então, durante a história da igreja, não foi algo que Deus revelou e entrou assim na cabeça de todos nós e pronto, todo mundo aceitou de boa. Não foi assim que funcionou. Houve uma progressão do Espírito Santo, revelações do Espírito Santo e ações dentro de corações de homens aí transformados por Deus, que deram lugar para serem transformados por Deus. E assim nós podemos adentrar no próximo tópico, que é o mistério pré-estabelecido por Deus. E no nosso primeiro subtópico nós temos as riquezas insondáveis de Cristo. É assim como na nossa leitura bíblica em classe, no versículo 8, onde nós vimos Paulo falar das riquezas insondáveis e incompreensíveis deste mistério em Cristo Jesus, nós devemos entender que assim é a essência desse mistério. Ele é incompreensível, ele é insondável, mas isso nos leva a nos perguntar como diante de tamanha revelação, de tamanho mistério, aliás, insondável, incompreensível, eu consigo compreender essa maravilha. E aqui, mais uma vez, entra a bondade de Deus e toda a sua ação em maravilha. Pois a nós, através do entendimento exercitado pela pregação do Evangelho, nós podemos alcançar a sublime revelação de Cristo através da liberdade concedida pela revelação da cruz. E assim nós podemos não somente proclamar toda a articulação e o planejar e o executar desse plano, mas também todo o seu conteúdo e essência. Tudo isso é através do Espírito Santo de Deus. Não haveria em nós entendimento completo ou total dessa revelação se não fosse pelo Espírito Santo de Deus operando em nós, através de sua revelação, através de sua inspiração. Se nós alcançamos essa graça, se nós alcançamos essa maravilha, é porque o Espírito Santo de Deus, ele fez em nós essa obra, ele moveu em nós o nosso entendimento. Não que fôssemos capazes, eloquentes, inteligentes ou algo assim, não. Mas porque o Espírito Santo, pela sua misericórdia, ação e poder, fez tamanha revelação em nosso coração brotar. O eterno propósito em Cristo, nosso segundo subtópico aí do terceiro. As riquezas de Deus, por mais desconhecidas que fossem a nós desde o início, desde o princípio da eternidade, nós entendemos que nem por um milésimo de segundo sequer elas saíram do poder e do domínio das mãos de Deus. Eu me referi a isso anteriormente. O eterno propósito de Deus em Cristo era de que o plano de salvação fosse no momento oportuno, no momento exato, na plenitude dos tempos, revelado e concluído por Cristo na cruz do Calvário. Se vocês prestarem atenção em algumas lições anteriores, quando eu falei da revelação do Filho de Deus, através da plenitude dos tempos,
Ali vocês entenderam a ideia de que é o tempo oportuno, quando tudo está preparado e tudo pode ser feito e anunciado da melhor maneira possível. Ou seja, é o melhor ambiente, o ambiente mais propício a se falar ou se fazer algo. É igual uma plantação. Quem trabalha plantando, ele tem o momento oportuno do plantio, porque ele vai saber o momento exato de iniciar o plantio, de iniciar ali o trabalho na terra, para que quando ele plantar, haja chuva, haja o clima oportuno para que floresça e ele não sofra prejuízo. Assim nós devemos entender esse momento oportuno de Deus através da revelação de seu Filho Jesus Cristo. O plano divinamente pré-estabelecido. Nosso próximo subtópico. Creio que isso já nos ficou mais do que claro desde o início dessa lição. Assim sendo, não somente nos basta estar convencidos de que diante desse eterno propósito de Deus que se revelou, nós devemos ter confiança e ousadia para chegar ao trono de Deus. Mas nós devemos entender o que é ter confiança e ousadia para cada vez mais se achegar ao trono de Deus. Conforme eu falei, a revelação é grandiosa demais. O mistério ele é grandioso demais. E isso nos alcançou, nos dignificou, nos colocou em lugares especiais, nos colocou em lugares celestiais, nos retirou de um reino de trevas e nos transportou para o reino de luz. E tudo isso por pré-estabelecimento de Deus. Deus não esperou que houvesse uma reação positiva antes da minha ou da sua parte. Não. Deus ele se revelou, ainda nós sendo pecadores. Essa é a maravilha do Evangelho. Essa é a maravilha da obra de Deus. Que eu e você possamos dizer em alto bom som que tomamos posse da nossa vitória que nos foi dada por Deus através do seu Filho de amor. Que nós possamos tomar posse dessa vitória. Quando eu falo tomar posse da vitória, não é tomar posse da chave, do carro, da casa ou do que você quiser, não. Posse da vitória é essa. Não adianta nós tomarmos posse de todos os bens materiais da terra se nós não nos alegramos com essas esperanças. Se nós não temos lágrimas arrancadas dos nossos olhos ao lembrar da cruz do Calvário. Se nós não temos sentimentos movidos em compaixão e diante de Deus a lembrar de tudo que Deus fez por amor e misericórdia a nós. Não há chave nenhuma que tome o lugar dessa posse que nós podemos ter aqui. E assim, como na última lição, já finalizando, já englobando a conclusão, nós falamos da nossa obrigação como mensageiros dessa mensagem, que eu e você possa cada vez mais anunciar de peito aberto esse mistério tão gracioso, não de maneira escondida, afinal, aquele que o revelou é o mesmo que nos separou, nos arregimentou, não mostrando somente um caminho a seguir. Mas Cristo, ele se apresentou como o próprio caminho, o único caminho, nos retirando de vez do império das trevas e nos transportando definitivamente para o império de luz do seu reino de amor. Glórias a Deus, e essa é a lição. Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue revelando em nós e colocando, implementando em nós cada vez mais esse mistério da unidade revelado em nosso peito. Que possamos fazer, não conforme Pedro, que rejeitou os judeus, aliás, rejeitou os gentios à chegada dos judeus, ou que se manteve distante por um tempo, mas sejamos conforme Pedro, que pregou por 2 vezes e anunciou a mensagem a 5.000 pessoas ali, somando as 2 pregações. Um homem que não media esforço para pregar a quem quer que fosse, porque ele entendia que a mensagem não era só dele, não era exclusiva dele, mas de todos os povos por Cristo Jesus. Amém? E assim possamos orar e agradecer a Deus. Deus bendito, eu te louvo, te agradeço, te dou honra e glória, Pai, por mais essa lição preciosa. Que teu Espírito Santo cada vez mais
nos preencha, Deus, e nos encha da sabedoria e do conhecimento da verdade. Revela em nós, ó Pai, cada vez mais o mistério da unidade revelado em nosso peito. Transborda, ó Senhor, através do Teu Espírito Santo e das Tuas sublimes revelações, o mistério escondido, ó Pai, com plenitude total em nosso peito, para que nós possamos nos alegrar, nos encher e sair, Deus amado, aos quatro cantos, anunciando a sublimidade e a graça deste tão grandioso Evangelho. E assim, ó Deus, eu te dou graça, eu te louvo, ó Pai, e te engrandeço, porque Tu és bom e a Tua misericórdia tem durado para todos sempre. Amém.